Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos continuar o nosso estudo de Atos, né? Estamos começando a nos aproximar do final, né? Hoje vamos ver o capítulo 23, lembrando que Atos vai até o capítulo 28, né? Então nós estamos avançando e eu espero de verdade que esteja sendo muito proveitoso para vocês, que vocês estejam aprendendo bastante. Pois bem, no capítulo 22 que nós estudamos a última vez, nós vemos então que Paulo ele está sendo encaminhado agora para ser julgado dentro do sinédrio, devido às leis dos judeus, porque os romanos não poderiam julgar Paulo, porque não sabiam, eles não tinham feito nada para os romanos, por assim dizer, né? Não tinha uma acusação, e porque Paulo também ele era um cidadão romano, né? Então os romanos não tinham como, entre aspas, naquele momento, fazer um julgamento, ou até mesmo bater nele, algo do tipo. Então, estão encaminhando Paulo para o Sinédrio, onde os judeus, os sacerdotes ali, vão julgar Paulo, né, pelos crimes que Paulo cometeu ali. Pois bem, vamos então ver o que nós vamos estudar aqui no capítulo 23 agora, pessoal. Capítulo 23, vamos ler o capítulo inteiro. Vamos fazer um estudo, né, um pouco a respeito da diferença entre o fariseu e o saduceu. Você deve ter escutado bastante já, desde quando você é cristão, ou mesmo, né, no livro de Atos, em alguns momentos, se fala muito, né? Fariseu e saduceu. Qual que é a diferença dos dois, né? Tá, vamos falar um pouco disso. E aí, durante o decorrer da aula, nós vamos fazendo as nossas reflexões costumeiras, né? Que às vezes nos dá uma luz, nos abre um pouco a mente para alguns aspectos. Vamos lá, Atos capítulo 23, do 1 ao 25, a palavra do Senhor diz assim, quando Paulo chega no Sinédrio, né? Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias, né, ele estava lá na época de Jesus, né, deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade ao seu povo. Né? E eu deixei em verde aqui, né? Deus te ferirá, né? Da parede branqueada, né? Então, o que isso quer dizer? Bom, apenas uma curiosidade, tá bom, pessoal? Mas é curioso, ó. A Bíblia Almeida, ela traduziu a palavra grega branqueada, né? Que é kekoniamene, né? Kekonia, caramba, é difícil, né? Kekoniamene, tá? Essa palavra foi traduzida por branqueada, mas na tradução da Bíblia de Jerusalém, traduz essa palavra, né, como caiada, né? Com o mesmo significado. Então, branqueado e caiado é o mesmo significado. Ó, a parede branqueada, no versículo que nós estamos citando aqui, ela tem um sentido metafórico de hipócrita, chamando de hipócrita, né? Então ele está dizendo, né, na verdade, assim, que uma parede branqueada é aquela parede fraca, que ela está prestes a cair. Ela tem uma impressão que é uma parede que está bem feita por fora, mas por dentro ela está podre, por dentro ela tá enfraquecido, né? Então, entre aspas, ele está dizendo ali para este sacerdote: embora você está com essas roupas sacerdotais, embora você é uma pessoa que está me julgando, por fora parece que você está bem, mas por dentro você está podre, né? E é curioso, porque o próprio Jesus Cristo usou a mesma expressão quando ele falava dos fariseus, que era semelhante, né? Aos fariseus do Sinédrio aqui, Jesus ele chama eles de sepulcros caiados, né? Os sepulcros branqueados, quer dizer, que parece muito bonito por fora, mas por dentro são muito diferentes, porque tem corpos apodrecidos, né? Por mais que tenha um túmulo ali bonito, né? Um caixão, por assim dizer, vai, que é aparentemente de madeira fina, bem com bastante detalhe, mas dentro contém um corpo apodrecido, né? Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Agora, não é só isso, a gente pode tirar, mas por que ele fala isso? Bom, eu acredito que Paulo ele se baseia também em Salmos. Olha que curioso, pessoal.
Salmo 102, 62, do 1 ao 5. Diz assim: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra o homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como o hão de derrubar a sua excelência, deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas as suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Né? Então, olha só, vamos interpretar rapidamente esse salmo aqui. Ó. No verso 1 e 2, né, que nós lemos aqui, né, o salmista, ele vai mostrar a confiança que ele tem em Deus, tá? Ele vai demonstrar que Deus, né, é minha rocha, né? Deus é minha salvação. Somente em Deus eu espero, né? Então, no 1 e no 2, ele tá falando assim, basicamente assim, que não importa o que aconteça, meu Deus é comigo, não será abalado, né? Mas agora, né, contudo, né? Mas por que Paulo está falando essas coisas? Porque Paulo, ele está no Sinédrio, ele está sendo acusado, né? Então, o povo é contra ele, tá? Ele está recebendo um monte de acusações ali. Então ele fala: independente da acusação de vocês, eu estou guardado pelo meu Senhor, basicamente, né? No verso 3, né, o salmista diz assim: até quando maquinareis o mal contra o homem? Né? Que tipo de mal essas pessoas descritas pelo salmista estavam tramando? Elas queriam, né, elas estavam burlando o direito, né? Elas queriam, né, corromper o salmista, né, através de falsidade, mentira, suborno, extorsão, né? Então, basicamente, o salmista diz que aquelas pessoas eram paredes encurvadas, né? Paredes embranquecidas, né? Que parecia até bonita por fora, mas ela estava prestes a cair, né? E basicamente era o que estava acontecendo aqui. Eles estavam, os fariseus ali, o sacerdote queria culpar Paulo de qualquer maneira, mesmo que ele tivesse que mentir para isso, mesmo que ele tivesse que dar falsas acusações para isso, né? Mas no versículo 4 e 5 ali, novamente o salmista expressa a sua, vai expressar a sua confiança. Na verdade, não tanto, né? No verso 4, ainda eu errei aqui, mas no verso 4, ele está dizendo, na verdade, o contrário, está dizendo que essas pessoas consultam o mal, a boca fala mentira. No verso 5 vai dizer, então, que ele confia em Deus, né? Mas talvez, supostamente, Paulo, ele vai falar esse tipo de coisa que ele falou aqui, né? Até quando vai, né, vai usar a lei contra mim e tal, porque Paulo, de repente, estava com esse Salmo 62 na cabeça, né? Mas vamos continuar aqui o texto. Continuando no verso 6 e verso 8. Então, Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos e nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Então, olha só, né? Paulo, ele usa ali de uma estratégia. Ele viu que tinha muito fariseu e ele falou assim, ó, sabe o que acontece? Eu estou sendo julgado só porque eu acredito em ressurreição dos mortos. Paulo não está mentindo, porque ele está mencionando a ressurreição de Cristo, né? E o fariseu acredita isso, mas o saduceu acha isso blasfêmia, acha isso errado. Então ali começou uma discussão entre saduceus e fariseus, né? Bom, então eu acho que vale a gente dar uma sumariada um pouco quem eram os saduceus e quem eram os fariseus, né? Bom, então, pessoal, eu coloquei bastante coisa escrita aqui. Eu vou ler uma parte delas, eu vou minimizar aqui o meu rosto. Se de repente, se estiver no seu computador, quiser dar uma pausa, quiser copiar, né? Então, mas eu vou ler um pouco aqui, tá? E a gente vai seguindo em diante. Bom, os saduceus. Durante o tempo de Cristo e do Novo Testamento, aqueles que eram saduceus eram os aristocratas, ou seja, eram os que tinham dinheiro. Saduceu era o povo rico, tá? Eles tinham a tendência de ser ricos, de ocupar cargos poderosos, incluindo o cargo de primeiro sacerdote, de sumo sacerdote. Eles também ocupavam a maioria dos 70 lugares do Conselho Regente, chamado Sinédrio.
Eles trabalhavam muito duro para manter a paz através de sempre seguir as decisões de Roma. Israel, nessa época, estava sob o controle romano, né? E, na realidade, pareciam estar mais preocupados com a política do que com o religioso, porque eles estavam sempre tentando acomodar os gostos de Roma. E porque eles eram ricos e da classe alta, eles não se relacionavam bem com o homem comum, nem o homem comum os enxergava com autoestima. O homem comum se relacionava melhor com aqueles que pertenciam ao grupo dos fariseus. Embora os saduceus ocupavam a maior parte dos lugares do sinédrio, a história indica que a maior parte do tempo eles tinham que concordar com as ideias da minoria farisaica, já que os fariseus eram os mais populares entre o povo. Então, em resumo, os saduceus eles eram aquelas pessoas ricas que tinham dinheiro, tinham a maior parte do congresso, né, queriam agradar Roma, né, independente. Mas os fariseus, eles eram o povo mais pobre, só que o povo judaico gostava mais dos fariseus do que dos saduceus. Então, entre aspas, os saduceus tinham a voz mais próxima de Roma, ou seja, talvez tinham mais favores de Roma, porém, os fariseus tinham o povo, né, e o povo, né, era a maioria. Então, eles tinham essa divergência. Mas, religiosamente, ó, os saduceus eram mais conservadores na área de doutrina do que os fariseus. Olha só que curioso, né? Os fariseus enxergavam a tradição oral como tendo autoridade igual à palavra escrita de Deus, enquanto os saduceus consideravam apenas a palavra escrita como sendo de Deus. Então, mais ou menos assim, o fariseu colocava o Talmud em pé de igualdade à escritura. Isso era o fariseu. O saduceu não. Ele achava que só o que foi escrito mesmo por Moisés era o principal, que a tradição oral ele não deveria estar no mesmo pé de igualdade, né? Os saduceus trabalhavam arduamente para preservar a autoridade da palavra escrita de Deus, especialmente nos livros de Moisés, né? Enquanto eles poderiam ser elogiados por isso, eles definitivamente não foram perfeitos nas suas opiniões doutrinárias. Porque os saduceus estavam mais preocupados com política do que com religião, eles não se preocupavam com Jesus até quando as coisas chegaram ao ponto de que Jesus iria chamar a atenção indesejada de Roma. Foi esta altura que os fariseus e os saduceus se uniram e planejaram que Cristo fosse morto, né? Então, lá, tem alguns textos aqui. Os saduceus deixaram de existir no ano 70, né? Depois de Cristo, já esses grupos existiam por causa dos seus laços políticos e sacerdotais, enquanto Roma destruiu Jerusalém e o templo em 70, né? Então, basicamente, quando acabou o tempo no ano 70 depois de Cristo, os saduceus também deixaram de existir, tá? Então, os saduceus é aquele povo político que, embora guardavam as coisas mais religiosas, mas eles, né, não se importavam com as coisas de Cristo, até que Cristo apareceu, né? Eles eram mais envolvidos com a política do que com a religião, embora eram religiosos. Agora, os fariseus, ó, em contraste com os saduceus, os fariseus, em sua maioria, eram empresários de classe média e, por consequente, tinham contato constante com o homem comum. Então, eles eram dono daquelas lojinhas que vendiam as coisas, que via, né, o dono da padaria, o dono do açougue, né, que via o pessoal ali, enquanto os saduceus eram o dono, né, das maiores empresas, por assim dizer. Bom, os fariseus eram muito mais estimados pelo homem comum do que os saduceus. Apesar de serem uma maioria no sinédrio, eles pareciam controlar o processo decisório do sinédrio muito mais do que os saduceus, já que eles a minoria, né? Perdão. Eles pareciam controlar o processo decisório do sinédrio muito mais do que os saduceus, já que tinham o apoio do povo. Religiosamente, eles enxergavam a palavra escrita como inspirada por Deus. Na época do ministério terreno de Cristo, a palavra escrita teria sido o que é agora o nosso Antigo Testamento. No entanto, eles também enxergavam a tradição oral com a mesma autoridade e tentavam defender sua posição ao argumentar que essas tradições podiam ser traçadas de volta para Moisés. Isso era nada menos do que o legalismo. Essas tradições tinham evoluído ao longo dos séculos, essas tradições acrescentaram a palavra de Deus e isso era proibido. Deuteronômio 4:2, Apocalipse, fala que não pode ter acréscimo de nada, mas a tradição oral acrescentava coisas, então acrescentava leis, tá? Por isso que a lei era impossível você seguir, contudo, porque haviam acréscimos e acréscimos, né? Mas os fariseus procuravam obedecer rigorosamente essas tradições juntamente com o Antigo Testamento.
Os evangelhos abundam com exemplo de fariseus tratando essas tradições como sendo iguais à palavra de Deus, então tem vários textos aqui. No entanto, eles permaneceram fiéis à palavra de Deus com referência a algumas doutrinas importantes, né? Então, aqui tá. Agora, contudo, né? Vamos um resumo rápido. Qual era a diferença? O que, que o fariseu acreditava e o saduceu não? Qual era a diferença doutrinária entre eles? Bom, primeiro, os fariseus acreditavam que Deus controlava todas as coisas, mas que as decisões tomadas por indivíduos também contribuíam para o que acontecia no curso da vida de uma pessoa. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos, eles acreditavam em uma vida depois da morte, com a devida compensa e punição individual, e eles acreditavam na existência de anjos e demônios. Ou seja, os saduceus, eles não acreditavam, né, em tudo isso aqui. Então, por exemplo, os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, os saduceus não acreditavam que havia vida após a morte, né, que você iria para um outro lugar. Os saduceus não acreditavam em anjos ou demônios, né? E eles também tinham algumas dificuldades com essa questão, né, de que Deus controlava todas as coisas, né, mas que as decisões do indivíduo poderia influenciar. Eles achavam que não, que Deus decidiu, que o indivíduo não tinha controle de nada. Então eles tinham diferenças doutrinárias, mas conviviam juntos. Mais ou menos, pessoal, é como a gente vê hoje em alguns aspectos, né? Então, nós temos, né, eu vou citar apenas por referência à aula, mas nós temos pessoas ali que que defendem o calvinismo, outros defendem o arminianismo. Tem pessoas ali que defendem que a mulher tem que usar o véu na igreja, outras mulheres acham que não tem, outras doutrinas acham que isso não tem que ter. Algumas doutrinas acham que ter bateria no altar é uma coisa profana, outras igrejas acham que isso não tem nada a ver, né? Tem igrejas que acham que a Santa Ceia tem que ser dada a qualquer pessoa que estiver na igreja, e tem igrejas que só dão a Santa Ceia para aqueles que são batizados nas águas. Pois bem, haviam diferenças doutrinárias naquela época, como existem hoje, né? Agora, Paulo, né? Bom, antes eu falar de Paulo, mas eles conseguiam conviver com essas diferenças. Assim como basicamente nós conseguimos conviver, embora confesso a você que às vezes dá uma confusão muito grande na cabeça do novo convertido do que é certo, do que não é certo, do que pode, do que não pode. Ah, eu estava na igreja tal, podia, essa aqui já não pode mais, né? Onde está na Bíblia isso? Enfim, não vou entrar nesse debate aqui, mas de fato eu tenho que confessar que gera dúvida em muitas pessoas que se convertem ao cristianismo, né? Mas eles tinham essa diferença. Agora, Paulo, ele sabendo dessa divergência, ele coloca ali em xeque, né, essa questão da ressurreição. Porque ele sabia que os fariseus, eles criam na ressurreição. E os fariseus, por mais que eram uma minoria no Sinédrio naquele momento ali, a maioria eram os saduceus, mas Paulo sabia que os fariseus tinham apoio do povo. Então a tentativa de Paulo foi gerar mesmo uma divergência ali, para que, de certa maneira, Paulo fosse livre. Paulo fosse, não, peraí, né? Ele usou, né, da religião para tentar não ser condenado ali, né? E, de certa maneira, acabou funcionando em partes, e Paulo acaba saindo de lá, né? E não acaba sendo condenado neste momento, né? Mas vamos continuar lendo aqui. Atos 23, do 9 até o 11. Vai dizer assim: houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado nesse homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? Estão vendo aqui a questão da doutrina, como eles eram religiosos, né? Então os fariseus, peraí, calma aí. Estão condenando ele porque ele crê na ressurreição dos mortos. Então, peraí. E se um anjo falou com ele? Né? Só que lembra, os saduceus falaram, não existe anjo, não existe ressurreição. Então começou até aquela discussão, quem está certo, o fariseu queria liberar, o saduceu queria condenar, e Paulo estava ali assistindo, né, vendo o que ia acontecer. Mas no verso 10 vai dizer que a discussão ficou tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado. Imagina isso, né? Então imagina, e dispensar por eles. Então ordenou que as tropas descessem e ao retirarem a força do meio, retirarem a força do meio deles, levando para a fortaleza. Perdão. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém,
deverá testemunhar também em Roma. Então, quer dizer, Paulo foi tirado ali à força, né? E ele sai de lá, ele volta para a sua prisão. E aí o Senhor Jesus aparece ali para Paulo e fala assim: Paulo, coragem, tenha força, né? Assim como você está falando de mim para essas pessoas, você vai falar de mim em Roma. Então, em outras palavras, né, Paulo devia estar cansado, né? Talvez o ânimo de Paulo estava baixo, né? Imagina a situação que ele estava vivendo. Ele sabia que isso ia acontecer. Nunca foi um segredo, né, que ele viveria isso, né? O próprio Deus falou para ele, né? Mas, contudo, na hora que você está na situação, você fica preocupado, né? Mesmo assim, às vezes você quer fazer a obra de Deus. Só que aí as coisas começam a dar mais erradas, né? Erradas no sentido, pessoas te criticam, pessoas te enganam, vão embora, pessoas que deveriam te animar, são aquelas que te põem para baixo, né? Enfim, né? Coisas que acontecem, né? E aí você começa a ficar desanimado, você fala, puxa, eu quero fazer a obra de Deus, mas é tanta dificuldade, né? Que eu tô ficando desanimado. Aí Jesus apareceu e falou, olha, calma, você vai testemunhar em Roma. Ou seja, Jesus está dizendo entre linhas, você não vai morrer aqui. Né? Não é aqui que você vai morrer. Você vai, né, vai acontecer alguma coisa, você vai sair daqui, né? Acho que Paulo também se desanima olhando para aquelas pessoas brigando, sabe? Os fariseus, os saduceus discutindo religiosidade, politicagem, né, poder, e ninguém falando de Cristo, e ninguém falando o que tem que ser falado. As pessoas querendo provar que o irmão falou errado, que o irmão tá errado, apontando o dedo no olho do irmão, mas ninguém quer fazer o certo, né? Qualquer semelhança com os tempos de hoje é mera coincidência, tá? Bom, vamos lá. Então, o Senhor Jesus, ele acaba fortalecendo Paulo. Continuando, verso 12. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam e nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Né? Então, acho que eles morreram de fome, né? Porque Paulo não morreu ali. Bom, mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente sobre maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Olha só até onde vai. Então, no final, eles entraram em consenso, não. Paulo está trazendo discórdia entre os fariseus e entre os saduceus, não. Se é homem não é de Deus, tem que matar ele. Olha o amor. Olha o amor daqueles que se diziam seguir a Deus, né? Eu fico imaginando Deus olhando para eles assim, o que Deus, né, faria. Na verdade, Deus fez, né? O templo que eles tão veneravam ali foi destruído por Roma, né? Bom, e eles brigando ali entre si, tramaram então matar Paulo, né? Bom, Atos 23, do 15 ao 19. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui, né? Então, que acontece, né? Os fariseus estão tramando matar Paulo antes que Paulo fosse na frente do procônsul ali, de algum romano que fosse julgá-lo, né? Então havia uma trama para matar Paulo. Agora, verso 16, olha que curioso. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho da sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração e foi até a fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer, né? Assim ele o levou ao comandante. Então disse o centurião, o menino disse ao centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me e pediu-me que te trouxesse esse rapaz, pois ele tem algo a te falar. Perdão, o centurião levou o menino, e aí o centurião falou: olha, Paulo pediu para eu trazer esse menino para você, né? O comandante tomou o rapaz pela mão, né? Tomando-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? Então, aqui, eu só marquei em azul tomando pela mão, porque pegou pela mão e como se estivesse guiando, né, o menino, né? Então, era um menino, né? Provavelmente era um menino, né? De repente, um pré-adolescente, um adolescente bem no comecinho da sua, né? No máximo, né? Mas talvez seria ali uma criança. Bom, aí o menino vai falar agora com o comandante. O que o menino fala? Ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer,
pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas, perdão, atender o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou: não diga a ninguém que você me contou isso. Então ele chamou 2 dos seus centuriões e ordenou: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros a fim de irem a Cesareia esta noite, às 9 horas da noite. Providencie montarias para Paulo, levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lisias ao excelentíssimo governador Félix. Saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é um cidadão romano. Né? Então, basicamente, né, aqui parece estar invertendo o jogo, né? Parece que agora os romanos que querem salvar Paulo, né? O jovem fala ali, olha, o Sinédrio está fazendo uma arapuca para pedir para vocês mandarem Paulo lá para eles, mas quando Paulo chegar lá, vão matar ele. Né? Como Paulo era cidadão romano, e o romano tinha que proteger o cidadão romano até que ele fosse julgado, né? Então ele fala, não, vamos colocar aqui, ó, né, um destacamento de 200 soldados. 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Então eram 470 pessoas aqui, gente. Era um povo, era muita gente para proteger Paulo. Paulo era tipo um presidente agora que ia ser julgado ali pelo governador Félix. Esse governador Félix era mais ou menos o mesmo, a mesma coisa que Pilatos ele fazia, por assim dizer, vai. Não é Pilatos aqui, obviamente, é outra pessoa, né? Bom, vamos continuar. Querendo saber, Atos 28 do Atos 23, do 28 ao 35. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em acusações acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antípatri. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informado de que era da Cilícia, disse: ouvirei o seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Tá? Então, Herodes mesmo? De Herodes. Depois eu falo que Herodes é esse, tá? Bom, então estamos chegando aqui no final deste capítulo. Então, o que está finalizando aqui, pessoal? Paulo foi levado para o Sinédrio. No Sinédrio, Paulo percebeu que haviam. Paulo sabia da intenção deles, sabia que desde o princípio eles queriam matá-lo. Então, Paulo ele usa de uma artimanha, né, espiritual, talvez ali ele entende que havia uma discussão teológica, havia uma divergência entre doutrinas, ele coloca ali a questão da ressurreição, que era o que o fariseu defendia, o saduceu era contra. Então, como no Sinédrio tem fariseus e saduceus, começaram a brigar entre eles por conta disso. O fariseu até queria libertar Paulo, mas saduceu, não, 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 não. E aí Paulo volta para a fortaleza. Quando Paulo está preso de volta na fortaleza dos romanos ali, dentre os fariseus e os saduceus, eles chegaram a um acordo ali, não, vamos matar Paulo, vamos matar Paulo, vamos fazer Paulo vir até aqui amanhã, de novo, vamos falar para os romanos que queremos Paulo aqui para que ele fosse julgado, e aí nós matamos Paulo. O sobrinho de Paulo descobre, conta para Paulo, que conta pro centurião, que manda, né, o centurião então fala ali com o chefe ali, eles pegam Paulo, vão levar Paulo escoltado lá para Félix, para que o governador Félix o julgue. O governador Félix lê, né, que ele estava sendo, que não tinha uma acusação, não fez nada contra Roma, mas os religiosos queriam acusá-lo, né, como os religiosos eram parte, entre aspas, do domínio romano, então o governador ia ouvir, então, né, o que os judeus tinham para falar contra Paulo, ele ouviu os dois casos, né? Então, agora no próximo capítulo 24, nós vamos passar a ver como que vai ser o desenrolar
desse julgamento de Paulo agora perante Félix, né, contra os judeus e ele com a sua defesa própria. Amém, pessoal? Bom, vimos bastante coisa aqui neste capítulo, estudamos, né, fariseus, saduceus, né, vimos bastante coisas diferentes, né, que talvez você não conhecia, e estamos seguindo aqui, né, agora focado no julgamento de Paulo, né, a igreja primitiva continua, né, os apóstolos continuam fazendo o seu trabalho, os discípulos continuam fazendo o seu trabalho, as igrejas que Paulo formou continuam trabalhando ali, mas agora nesse momento nós estamos focando, né, o que vai acontecer com Paulo, né? Se vai ser preso, se vai ser açoitado, se vai ser liberado, se vai morrer, o que vai acontecer com Paulo? Bom, nós vamos continuar estudando isso nos próximos capítulos aí. Amém? Glórias a Deus. Se você puder, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Amém? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós louvamos o Senhor, porque o Senhor é bom. Muito obrigado por esta aula, muito obrigado por este momento. Que o Senhor esteja sobre cada um de nós, ó Pai. Obrigado por todo o ensinamento, conhecimento que o Senhor tem expandido entre nós e que nós possamos usar isso para expandir o teu reino e levar a tua palavra a todas as pessoas que requerem de salvação, Senhor Pai. Nós pedimos grandiosamente que o Senhor esteja conosco todos os dias, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Deus abençoe cada um de vocês. Curta o vídeo, coloque os comentários, encaminhe este vídeo e vamos para cima. Vejo vocês no capítulo 24 agora. Aleluia.